Minha diretoria estaria o Palmeiras fazendo uma loucura ao tentar contratar Facundo Torres por enormes, em reais, 70 e poucos milhões, em dólares, 12 milhões de dólares. Seria um absurdo, seria uma contratação altíssima, o Palmeiras deveria ou não investir nesse jogador que está jogando na MLS, etc, etc. Bom, eu me lembro muito pouco dele no Peñarol e fui dar uma olhada. Tô aqui na cidade de Orlando, né, onde ele joga e tal, e entrei em contato com o pessoal lá do Orlando City, com alguns amigos que acompanham e tal. Falei, cara, como é que é? É isso tudo mesmo e tal? E as referências que eu recebi foram muito boas, realmente, de um jogador acima da média e tal. Não é um driblador, pelo que me falaram, é um jogador que, se ele for para substituir o Estevão e pelas características e a maneira que ele joga no Orlando, é para substituir o Estevão, um jogador que, ao contrário do que muita gente no Brasil está replicando de que ele é o substituto de um Flaco Lopes, ele não é para ser o 9, ele é um meia, camisa 10, que joga às vezes aberto pela direita. Então ele é um cara para entrar na vaga do Estevão quando o Estevão sair, provavelmente. Não necessariamente o Palmeiras, pelo menos eu não vejo muito sentido você tendo o Maurício e tendo o Veiga, você buscar um 10-10 centralizado. No mapinha de estatístico dele, de onde ele joga, ele realmente cai muito mais pelo lado direito do que fica centralizado atrás dos atacantes. Também não é um centroavante, embora possa ser testado também, enfim. Mas é um jogador de lado de campo, mais para meia aberto do que para centroavante. Cara, a maior discussão não é nem questão técnica do Facundo. A questão que eu vejo, a maior discussão é em cima do valor, que obviamente é um valor que assusta um pouco, né, no Brasil. Fala, pô, mas eu vou gastar 12 milhões no Brasil. O Orlando City comprou ele do Peñarol há 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, por 7 milhões de euros. E tá revendendo pro Palmeiras por 12. Sendo que nós estamos falando de uma negociação em um mercado interno. Os Estados Unidos ainda têm alguma dificuldade de vender para a Europa caro, como o Brasil já consegue. Os Estados Unidos ainda não tem essa referência de o cara vem aqui, olha, tá jogando, tá voando nos Estados Unidos, vai para a Europa. Não é bem assim ainda, né? Naturalmente pelo tempo, né, da MLS, até maturar e se comprovar que todo mundo que joga muito bem aqui tá testado e tal, é diferente do Brasil. Então, quando o Palmeiras faz esse negócio, cara, eu vejo isso com muito mais um investimento de retorno financeiro, inclusive, do que técnico, porque o Facundo pode jogar mais do que o Estevão? Muito difícil, né? O Palmeiras não vai conseguir um substituto para o Estevão, porque, nós estamos falando de um jogador raríssimo, que é o Estevão. O que o Palmeiras pode fazer? Contratar um jogador que resolva o problema dele. Porra, mas eu vou gastar um dinheirão para contratar um jogador para repor o Estevão. Pô, se você achar uma oportunidade de um jogador que foi do Peñarol para os Estados Unidos, esse jogador ainda não foi para a Europa, ou seja, aquela venda de 30, 40 milhões de euros ainda não aconteceu. Eu trago esse cara por 12. E se ele jogar bem no Palmeiras, com 24 anos, seleção do Uruguai e tal, eu vendo ele tranquilamente por 25, 30. Porque esse é o mercado de um jogador dessa idade que explode num time vencedor, né, que joga invariavelmente grandes jogos e finais, como é o Palmeiras. Então, se você olhar pelo lado financeiro, não é um absurdo o que o Palmeiras está fazendo e nem chega a ser um investimento tão arriscado. Porque se o Palmeiras tem convicção, como tem, de que é um grande jogador, os resultados dele mostram que realmente ele é um grande jogador, ele tem tudo para seguir uma carreira direitinho. Claro que a gente tá falando de um ser humano, qualquer um pode fazer merda, não se adaptar e dar errado, mas o normal, né, aqui, esse jogador conseguir jogar no Palmeiras, ser titular no Palmeiras, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, esse cara tá valendo 25. Então, não é um valor absurdo, nós não estamos falando de um jogador de 30 anos de idade que você fala, pô, esse cara não vai ser vendido por 20 milhões de euros, esse cara vai ser vendido no máximo por outros 12, 15, né? A gente tá falando de outro tipo de jogador. Então, faz sentido sim financeiramente o valor que está sendo discutido, e tecnicamente, se fosse pro lado esquerdo eu acharia esquisito com o Felipe Anderson, pro meio eu acharia esquisito pra cacete, centroavante ele não é pro lado direito, faz sentido, porque o Palmeiras vai perder o Estevão. Então, é uma contratação que muita gente está discutindo, mas se você pegar o cenário todo e se informar direitinho, você vai ver que ela tem sentido, essa contratação do Facundo Torres.